Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos este retiro tão importante na nossa igreja, conhecido no tempo litúrgico como a Quaresma. E iniciando este tempo, é muito comum que nós elaboremos propostas para a nossa vivência espiritual. É muito comum nós refletirmos, precisamos crescer nisso, precisamos superar este limite, esta falha, este pecado, etc. No entanto, por mais que nos esforcemos para fazer estas propostas de vida, de revisão, isso não significa de que nós estamos livres da tentação, de que nós não estamos livres do pecado. No Evangelho de hoje, logo no primeiro versículo proclamado, São Marcos nos dá uma informação muito importante. São Marcos disse: o Espírito levou Jesus para o deserto. E lá Cristo permaneceu 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Numa leitura despercebida, dá a entender que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado, como se o culpado fosse o Espírito Santo. Mas o real significado não é este. O que São Marcos nos informa? Ele diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Ou seja, Jesus, ele era guiado, ele era orientado, ele era impulsionado, ungido pelo Espírito Santo. Porém, isso não é sinônimo de que ele não enfrentaria o mal, de que ele não enfrentaria as tentações. Isso, portanto, acontece conosco como aconteceu com Cristo. Diante de algumas propostas que fazemos, por exemplo, eu na Quaresma vou rezar mais, vou dedicar mais a vida de oração. E a gente pensa um pouquinho para refletir. A Quaresma começou lá na quarta-feira de cinzas e corremos o risco de chegar na conclusão de que foi o único dia que rezamos, já passamos esse intervalo até hoje sem rezar. Ou seja, não é porque nós somos como Cristo, ungidos pelo Espírito Santo, de que estamos livres das tentações, do mal, da preguiça espiritual. Vejam que informação preciosa São Marcos nos diz. Que Jesus foi ao deserto. O que significa o deserto? Muito mais do que uma informação geográfica, nós temos aqui uma informação da real vivência de Jesus diante de Deus. Porque o deserto na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, quando nós olhamos todas as vezes que é citado, a gente percebe o quê? O povo que caminhou no deserto rumo à libertação. Os profetas que passavam ali o tempo no deserto, etc. O deserto, portanto, muito mais do que um espaço geográfico, é um espaço existencial do ser humano. Ou seja, é uma forma de dizer que Jesus viveu intensamente a sua vida. Ele viveu intensamente para Deus. Pois o deserto é esse espaço de encontro com Deus. Apesar
de ser um espaço que também vamos enfrentar o mal, a tentação. E São Marcos diz que Jesus permaneceu ali por 40 dias. Também um número muito importante na Bíblia. Constantemente o número 40 aparece no Antigo Testamento para expressar o tempo da caminhada do povo de Israel, o tempo do deserto do profeta Elias, dentre outras citações. 40 dias aqui significam que Jesus teve o tempo suficiente de preparação. Como o povo de Israel teve o tempo suficiente de caminhada, como o profeta Elias teve o tempo suficiente para agir profeticamente, etc. Aplicando isso para a nossa vida, significa o quê? Que hoje nós estamos vivendo este tempo do deserto. Hoje somos nós que estamos nesse espaço de crescimento diante de Deus. Hoje somos nós que estamos nesse espaço de que vamos enfrentar o mal. E qual é o tamanho do nosso deserto? Do tamanho da nossa vida, do tamanho da nossa existência, do tamanho que Deus nos permitir. Este será o tamanho do nosso deserto. Porém, o tempo suficiente para nós nos encontrarmos com o Senhor, ou, infelizmente, escolher outros caminhos para a nossa trajetória. Portanto, iniciando este tempo da Quaresma, a Igreja com este Evangelho nos convida a refletir que nós estamos nesse espaço de encontro com Deus. Nós estamos vivendo o nosso deserto. Nós estamos vivendo o tempo que o Senhor nos concede para nos encontrar com Ele e assim ser pessoas melhores. E como vamos vencer as tentações? Santo Agostinho, no século V, refletia que Jesus foi tentado no deserto para nos ensinar o caminho da vitória, para nos ensinar a receita da vitória da tentação. Ou melhor, diante da tentação. E qual é esse caminho? Também ele nos mostra. Após a sua experiência, ele imediatamente começa publicamente a sua ação profética, o seu ministério, e ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Ele não apenas nos convida a crer, como também nos diz a quê, ou seja, ao Evangelho. Na primeira oração da Santa Missa de hoje, quando o padre diz oremos e ficamos um instante de silêncio, nós rezávamos, pedindo para que possamos, nesta Quaresma, crescer no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a este conhecimento com uma vida santa. E como vamos crescer no conhecimento de Jesus? Por meio do seu Evangelho. Pois no Evangelho contemplamos o conteúdo suficiente para o nosso conhecimento do Senhor. Para nós estarmos mais próximos dele, tendo a clareza dos seus valores para assumi-los como os nossos. Pois este é o nosso desafio cristão. Não basta conhecer o Evangelho, devemos assumir os seus valores como os nossos valores.
pois são os valores do Evangelho que direcionam as nossas escolhas, as nossas decisões, e assim nos capacitamos para o vencer as tentações. Porque o mal, ele é inteligente. O mal jamais vai se apresentar para nós dizendo assim: prazer, sou o mal, prazer, sou a tentação. Não. Não é à toa que no livro do Gênesis, o autor sagrado nos apresenta o mal na figura da serpente. Porque a serpente é um animal astuto. Ela chega perto da sua presa para dar o bote ali sem fazer um ruído sequer. Assim é o mal. O mal não faz barulho. A tentação não é barulhenta. Pelo contrário, se aparenta de uma forma sedutora, se aparenta de uma forma prazerosa, nos iludindo, fazendo nós pensarmos que vamos alcançar uma suposta felicidade, uma suposta realização. Por isso, meus irmãos, estejamos atentos. A Quaresma é este retiro que favorece o nosso coração para estarmos mais próximos de Deus e assim celebrar a Páscoa do Senhor. E celebrar a Páscoa de Jesus significa comemorar também a nossa Páscoa. Páscoa, palavra que significa passagem. A primeira passagem, a primeira Páscoa que nós realizamos é do ventre materno para este mundo. Depois é o nosso batismo. Passagem de uma vida para Deus de forma sacramental. E depois a nossa vida é formada, construída por constantes Páscoas, ou seja, por contínuas passagens. O perdão, a reconciliação é uma Páscoa. Passamos da tristeza, da amargura, para a felicidade, para a fraternidade. Então a nossa vida é composta por constantes Páscoas. E só seremos capazes de vivê-las na medida em que conhecermos Jesus e os seus valores. Assim, diante do mal, estaremos com mais clareza. Já viram aquela famosa frase? Quanto mais reza, mais tentação aparece. Não é que mais tentação aparece. Quanto mais rezamos, quanto mais intimidade temos com Deus, vamos crescendo diante do Senhor, e aquilo que antes nós não conhecíamos como mal, ou talvez não identificávamos como uma tentação, a partir de Cristo começamos a identificá-la. Então não é que mais tentação aparece, é que nós vamos crescendo. Aquilo que antes para nós não era um erro, começa a ser. Aquilo que antes não era um pecado, agora sabemos que é, graças ao Evangelho, graças ao conhecimento de Cristo. Vamos então, iniciando este tempo quaresmal, abraçar com alegria este propósito. Vamos fazer com que o Cristo seja o centro das nossas atenções. Vamos buscar esta vivência intensa, concreta da oração. Vamos meditar, rezar a palavra de Deus. Vamos nos alimentar da Santíssima Eucaristia. Pois assim estaremos fortes. Teremos a clareza a partir do discernimento que o Espírito Santo nos dá de ver aquilo que será uma escolha feliz e aquilo que será uma escolha que vai nos levar à prática do mal, do pecado.
Que Jesus nos ensine e nos ilumine para vivermos a nossa fé no seu conhecimento e assim estarmos preparados para superar todo o mal. Nós vos louvamos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. E pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Professemos a nossa fé. Creio